Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Já é Natal nas Lojas 100 com ofertas incríveis em até 10 vezes sem juros. Facilidade assim, só nas Lojas 100. Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Bom dia, minha excelência. Tudo bem com você? Tudo certo por aí? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Morning Show que começa exatamente agora na sua rádio que virou TV. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo, neste dia 24 de dezembro de 2020. Hoje à noite, com certeza, você vai comer bem, aquele piruzão maravilhoso, aquele Chester. Mas antes, até às 11h30, tem Morning Show. A gente vai te trazer bastante informação, debate qualificado, bom humor, alto astral para preencher a sua quinta-feira. Então eu queria te fazer um convite. Fica com a gente até o final. O programa de hoje está bem legal. Veículos tradicionais de imprensa fazem mais realismo socialista do que retratam o mundo como ele é. A autora dessa frase é a jornalista Bari Weiss, que pediu demissão do New York Times por considerar que o jornal é pautado pelas redes sociais. Essa é uma das discussões que nós teremos no Morning Show de hoje, que também falará sobre as medidas antirracistas adotadas pelo Carrefour após o assassinato de um negro em uma unidade da empresa. E você também vai conferir grandes momentos do programa durante este ano de 2020. Foi muita coisa, hein, que a gente passou junto e a gente vai relembrar. É o Morning Show chegando no rádio, no YouTube e na Panflix e contando, como todos os dias, com você, a nossa excelência. E olha só, gente, hoje, substituindo o nosso Adrilho Jorge, nós temos um convidado especial que eu gostaria de apresentar a vocês. Ele que é presidente do Instituto Brasil 200, Gabriel Kanner. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado por ter aceitado o convite num dia tão especial como hoje. Obrigado, Paulo, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, Vini, Joel, participar dessa edição especial do Morning Show. Vamos nessa, então. Joel Pinheiro da Fonseca, o que você vai comer hoje à noite? Bom dia, Paulo Matias, bem-vindo, Gabriel, Vini também, todos os ouvintes. Cara, hoje à noite vai ter prato especial, Beef Wellington. Já viram isso? Já viram as pessoas que comem isso? Legal. Beef Wellington é aquele que você faz numa crosta, né? Dentro. É difícil de fazer. Nos reality shows a gente fica olhando como é que o cara consegue fazer isso, né, Joel? Chegar naquele ponto perfeito. É esse, né, que você tá falando. Que é muito chique. Exato. É uma técnica muito difícil. No caso, não serei eu que vou fazer, né? Mas eu vou me deliciar mesmo assim. Muito bom. Maravilhoso. Vinícius Moura, meu querido Vini, como é que você está? Preparado para hoje à noite? Você deixou de jantar ontem, com certeza, para que hoje à noite você possa preencher o seu estômago com qualidade. Mas eu queria saber o que nós teremos de hashtag no programa de hoje. É aquela fartura, né, Paulo? Aquele arroz com uva passa, aquele salpicão, né, o Chester. Hoje, realmente, o Joel vai chapar o coco. Hoje. Vai, hoje o Essa Joel que é a verdade. Ah, não tem dúvida. Quero ver se ele vai estar pronto pro programa de amanhã, dia 25 de Natal. Não, imagina como o Joel vai estar inchado pro programa de amanhã. Imagina. Vai ser um negócio de louco. Mas é isso aí, Paulo. Vamos lá, né? Véspera de Natal. Bom dia, Joel. Bom dia ao Gabriel, nosso convidado aqui hoje. E vamos participar do programa com a nossa hashtag tradicional, hein? Hashtag JP Morning Show. Você vai acompanhando aqui os assuntos do dia. Um programa especial hoje, Paulo, porque vai ter melhores momentos daquilo que a gente já viveu durante todo o ano aqui, toda a temporada do Morning Show. Será que vai ter, por exemplo, Paulo, aquela entrevista que a gente fez com o escritor Olavo de Carvalho? Aquela que ele briga com o Joel? Aquela foi especial, hein? Não, aquela com certeza a gente não vai colocar, Vini. Aquela nem... Vamos esperar, vamos esperar. Aquela foi super de boa, tranquila e as pessoas nem lembram, né? Um papo leve. Muito bem. Olha só, gente, no início deste Morning Show a gente fala sobre um assunto que foi muito debatido nesse ano de 2020. A tal cultura do cancelamento. Você já deve ter ouvido falar, né? Em julho, para quem não lembra, uma jornalista pediu demissão do jornal The New York Times, um dos jornais mais conceituados do mundo, acusando a publicação de ser editada com base no Twitter. Agora, em entrevista à Folha de São Paulo, ela detalha os motivos que levaram à renúncia do cargo de editora e reforça a crítica em cima dos veículos tradicionais. Vini, o que foi que ela revelou?
Pois é, Paulo. Inclusive, ela tinha sido contratada pelo New York Times justamente para ampliar esse escopo, né, ideológico dentro do jornal, para dar mais espaço a outras opiniões, né, a outras ideologias, mas depois de algum tempo ela viu que ela não conseguiria, né, alcançar esse objetivo, porque o jornal realmente limitava esse espaço de outros colunistas que pensavam de uma forma um pouco diferente. Então, nessa entrevista agora, a Folha de São Paulo, a Bari Weiss diz que antes até mesmo da internet, Paulo, o chefe dos veículos tradicionais eram quem? Eram anunciantes, eram quem colocava ali o dinheiro nesses veículos. Agora é o leitor. E este leitor que está dentro do Twitter, que é aquele leitor que opina, que é aquele leitor, como ela mesmo diz, que é um pouco mais estridente, ele tem uma influência desproporcional ao que o jornal publica ou não. E que esse incentivo, então, passa a ser dos leitores publicar aquilo que eles querem e não, segundo ela, as verdades inconvenientes contra noções pré-concebidas. Então, ela diz, por exemplo, que existe uma pressão por publicar um artigo sobre como o ainda presidente Donald Trump, é um monstro ou é um palhaço, ou de pintar o presidente eleito Joe Biden como um grande homem, né? Então, ou seja, ela diz que para ela o New York Times e outros veículos retratam apenas uma pequena faixa, uma pequena parcela da população, uma pequena parcela do país e acaba fazendo mais esse realismo socialista do que, de fato, relatar notícias. E ela segue mais, né? Quando ela fala sobre essa contratação dela, para diversificar um pouco mais ali as vozes do jornal, ela diz que até sentia que havia, de fato, uma genuinidade por parte do New York Times de oferecer aos leitores espectros políticos um pouco mais amplos, mas que isso barrava num conflito geracional de jovens pessoas que estudaram em faculdades que, segundo ela, Paulo, são o ponto de origem dessa nova ideologia. E o que é justamente esse pequeno grupo fanático que acaba manejando as redes sociais e acaba fazendo aí acusações de intolerância e de pouco descaso também. O que ela apresenta como solução para tudo isso, Paulo? Ela diz que era preciso que a imprensa como um todo contratasse pessoas sem diploma universitário, que fugisse também ali de grandes centros e com perspectivas diferentes do mundo, que não achem loucura, por exemplo, que existam eleitores da família que votem em Donald Trump. E aí ela entra também nessa nessa questão da cultura do cancelamento, que foi a grande discussão sobre a saída dela e que a gente também vai debater aqui no Morning Show, dizendo que o que leva as pessoas a serem canceladas são ideias de senso comum, como dizer, por exemplo, que existe diferença entre homem e mulher. Mas ela diz que, ao dizer isso, você vai acabar sendo ali taxado ou acusado de ser uma pessoa transfóbica. E que esse estreitamento do que é aceitável ou não no debate público fará com que as pessoas se radicalizem. Paulo. Que loucura, hein, Vini? Esse é um bom tema para a gente debater aqui mesmo. Acredito que o circo irá pegar fogo neste programa, mas, enquanto não pega, vamos atiçá-lo. Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero saber de você o seguinte. Primeiro, você concorda com essa jornalista? E segundo, você achou que 2020 a cultura do cancelamento no mundo inteiro cresceu? Você vê que curioso, Paulo. A gente vive num momento, esse ano, marcado pela pandemia, né? Eu achei que fosse ser um momento de, quem sabe, união, né? Quem sabe as pessoas mais próximas. Eu acho que muito pelo contrário. Foi um momento em que os radicalismos e extremismos aumentaram, inclusive esse que é um dos tipos dele. Essa cultura do cancelamento, uma esquerda identitária, progressista, muito radical, que não tolera discutir ideias diferentes e que busca banir dos espaços de debate público qualquer coisa que divida um pouco. Eu lembro, lá em junho ou julho, quando a Bari Weiss ela saiu do New York Times. Ela escreveu, inclusive, um editorial ali que ela dizia, olha, hoje em dia o redator-chefe, no fundo, é o Twitter. É a pressão das pessoas gritando e fazendo acusações no Twitter que define a linha editorial, muitas vezes. Isso é grave. Isso é grave para a imprensa.
Isso é grave porque a imprensa daí perde a sua objetividade, ela passa a servir uma certa visão de mundo. Existe, e isso só piorou a situação, né? Tem uma situação política, tem uma situação no qual você tem um lado, você tem o presidente Donald Trump, que também atacou muito a imprensa. Mas em reação a isso, alguns veículos de imprensa, o New York Times é um deles, acabou como reação tomando o lado contrário. Então não, então, é o que ela fala aí na entrevista, né, da Folha. Não, então tudo que vem do Donald Trump é do mal, os eleitores dele também são maus, a gente tem que atacar sempre mostrar na pior luz possível. Você se afasta da verdade daí. O trabalho de busca da verdade, ele não é fácil, ele não é simples. É uma ilusão mentirosa achar que as pessoas espontaneamente buscam a verdade, que basta você levar a elas diferentes opiniões que elas chegam à verdade. Nada disso. As pessoas tendem a querer confirmar os seus preconceitos. Por isso mesmo, é tão importante uma imprensa que tenha método, tenha processo e que busque, acima de tudo, a objetividade. Infelizmente, isso está lá nos Estados Unidos, acho que mais do que aqui até, hein? Embora aqui no Brasil a gente tenha alguns elementos disso também, mas está sendo perdido. E ela está apontando a isso, ela está simplesmente dizendo, olha, o maior jornal do mundo está se tornando um veículo muito parcial, isso não é bom. Gabriel, e você acha que a cultura do cancelamento em 2020 cresceu, se a gente comparar com anos anteriores? O negócio está ganhando corpo? Sem dúvida, Paulo. Essa é uma nova ferramenta agora que estão utilizando como instrumento político, como o Joel citou, dessa esquerda progressista, cada vez mais radicalizada. E tem gente hoje em dia que ainda acredita que não existe esquerda nos Estados Unidos. E a gente está vendo aqui um caso de uma jornalista que se define como centrista, né, uma pessoa de centro, não é nem de centro-direita ou de direita, que foi praticamente expurgada do The New York Times com essa agenda radical que não tolera qualquer diferença de pensamento. E como ela diz na entrevista, essas pessoas saem das faculdades nos Estados Unidos já formadas para fazerem parte dessa militância progressista. São chamados Social Justice Warriors, né? Guerreiros da justiça social. Eles acreditam que o papel deles no mundo, né? O papel deles como cidadãos, aí quando eles forem para as redações de jornais, quando forem trabalhar em instituições, ou institutos, ONGs, terceiro setor e por aí vai, o papel dessas pessoas é exatamente garantir a igualdade total entre as pessoas, né? Essa é a nova lógica dessa esquerda de hoje em dia, que depois de perder o debate econômico, né, o comunismo fracassou em todos os lugares que foi testado, agora a nova lógica que eles enxergam o mundo é essa relação entre opressor e oprimido, entre esses diferentes grupos étnicos ou de gênero. Então, eles ficam a todo o tempo incentivando esses conflitos, enxergam o mundo dessa forma. Então, isso aconteceu no The New York Times. Eu não vejo num horizonte, pelo menos num futuro próximo, que isso se apazigue. A gente tem exemplos como um projeto dentro do próprio New York Times chamado 1619 Project, né? Projeto 1619, que defende que a fundação dos Estados Unidos ocorreu, na realidade, em 1619, quando os primeiros escravos chegaram aos Estados Unidos. Defendem a tese de que os Estados Unidos foi um país fundado com base no racismo. Então, a gente está vendo uma diferença crucial em relação à própria fundação do país. Então, eu não vejo como conciliar essas diferenças, pelo menos num futuro próximo. Agora, Gabriel, deixa eu só te perguntar mais uma coisa. Você acha que isso teve uma grande influência para a derrota do Trump nesse ano? Eu acho que houve, sem dúvida, uma influência das redes sociais. A gente viu o Twitter, por exemplo, banindo a matéria em relação ao Hunter Biden e os negócios que ele estava desenvolvendo na China, né? As pessoas não podiam publicar essa matéria. Então, a gente viu, sem dúvida, uma influência dessas empresas de redes sociais nas eleições, né? Obviamente, o Trump teve sua parcela de culpa e de erros, mas a gente viu uma influência direta, não só da imprensa, mas também das empresas de redes sociais nas eleições. Teve influência, Joel, na derrota do Trump? Então, eu ia falar justamente nisso. Acho que o Gabriel levanta um ponto. É possível estudar isso, até que ponto a postura da mídia alterou as intenções de voto ali, botando ou não mais reportagens acerca. Mas eu diria que tem um elemento também que acho que atua na direção contrária até. Os excessos dessa cultura de cancelamento, eles acabam ajudando a extrema-direita populista, como Trump. Porque a pessoa normal vê isso, o pessoal está
totalmente fora de qualquer lucidez, ali cancelando uns aos outros, querendo banir pessoas do debate público por ter dito coisas que até ontem era uma opinião aceitável e de senso comum e sem nenhum argumento, sabe? Querem substituir uma argumentação por um puro desejo de silenciar, de calar a boca e de impor a justiça na marra. Muitos deles até estão lutando e estão a favor de pautas positivas. Combater o racismo, combater o machismo, a homofobia, enfim. Combater uma série de preconceitos que a gente sabe que ainda marcam de forma relevante a nossa sociedade. Mas fazem de maneira tão autoritária, tão extremista e tão radicalizada que acabam alienando o cidadão médio. O cidadão médio olha aquilo e fala, pô, peraí, se é essa loucura aqui, então não sei quem que é mais louco. Qual foi a sorte dos democratas nesse caso? A sorte dos democratas, foi a pandemia, que o Trump foi um fracasso, assim, irretocável, então isso, sem dúvida, ajudou muito. E outro ponto também, os democratas souberam, na hora H, escolher um candidato moderado, um candidato que se distancia um pouco disso. Falaram, opa, peraí, aqui não é assim. Como é o caso do Biden, como era o caso do Obama também. O Obama era alguém que nunca falava publicamente contra essa cultura do cancelamento nas universidades. O Obama tem discursos de universidade dizendo, olha, aqui é o lugar da discussão livre de ideias. Isso é uma das coisas mais valiosas dos anos da universidade, da idade universitária, os jovens discutindo, tendo contatos com ideias diferentes. Então não é um lugar para você ter um safe space, um cantinho reservado onde nenhuma ideia contrária te toca. Não, é um lugar de você entrar em contato mesmo, discutir, ter argumentos e se fortalecer. Então, nomes moderados do meio democrata é justamente quem tinha mais chance contra o Trump, e não nomes mais radicais, mais afeitos a toda essa cultura. É uma cultura de redes sociais, mas que não filtra bem para o grosso da população, que não está no Twitter tentando saber se a Anitta é racista ou homofóbica. Agora, Joel, você falou desses movimentos minoritários, né? Como, por exemplo, Black Lives Matter. Essa jornalista é uma jornalista que faz críticas duras, firmes aí ao movimento. E é massacrada na internet por uma grande parcela aí das pessoas que frequentam o Twitter, as redes sociais. Como é que você vê isso? Ou seja, para sempre uma pessoa que for fazer uma crítica, e até uma crítica que possa vir a ser consistente, qual o problema disso? Ela vai apanhar na internet no momento em que for uma crítica direcionada a um grupo minoritário? Como é que você enxerga isso? Esse risco existe, mas uma pessoa especificamente como a Bari Weiss, ela tem uma presença grande até no Twitter, ela estava no New York Times, ela saiu porque quis do New York Times, inclusive, porque ela ficou indignada com, aí sim, uma demissão mais forçada de um outro editor ali ligado a um artigo de opinião que foi publicado. Ela é alguém que acaba se virando bem, navegando bem essa. Então, ela usa isso, inclusive, para crescer. Ela, sem dúvida, ela cresce ao provocar esse tipo de debate nas redes sociais, mas muita gente que não está preparado, que é totalmente inocente nessa história, não. A pessoa um dia fala uma coisa, meio dá uma opinião, sem cuidar direitinho da palavra que vai usar, descobre que tem uma legião de pessoas babando de ódio para destruí-la. Isso desse campo da esquerda progressista. Mas na direita, e no Brasil, na direita bolsonarista, não é tão diferente. A legião de pessoas babando de ódio que vem te atacar se você fala algumas coisas é um fenômeno das redes sociais e é um fenômeno que diz algo preocupante sobre o estado da nossa cultura, sabe? Sobre um pensamento de rebanho muito forte, pessoas guiadas acima de tudo pelo ódio, pelo desejo de silenciar uns aos outros, achando que é no grito que vão vencer. Eu não sei nem que lado vai vencer, eu sei que a sociedade civilizada, ocidental, racional, perde nessa briga em que um lado quer só destruir e calar a boca do outro. Algumas figuras como ela, e por que não? Como eu também, eu estou nesse meio, eu falo coisas às vezes que provocam um lado ou outro. Quem escolheu estar nisso acaba sabendo navegar um pouco, embora esteja sujeito a muitos ataques também. Mas pelo menos ela escolheu estar ali. Tem outros que não escolheram, tem outros que estão por acaso, estão ali e se veem na mira de uma legião. É muito preocupante. Agora, Gabriel, a gente viu em 2020 uma modalidade nova de cancelamento, que é o cancelamento financeiro, né? Que a partir do momento em que você expõe uma opinião sobre algum determinado fato, um grupo discorda daquilo que você fala, se mobiliza para pressionar uma empresa que venha fazer algum tipo de anúncio no seu canal do YouTube para que retire esse anúncio. A gente viu isso acontecer no Brasil e antes a gente não via, né, Gabriel? Exatamente, Paulo. Só para citar dois exemplos do que o Joel falou aqui, de pessoas que escorregaram e foram canceladas, que eu lembrei. Um é da J.K. Rowling, né, autora de Harry Potter, que ela cometeu um absurdo, né, porque esse pessoal do politicamente correto hoje não se refere a mulheres como estão se referindo a pessoas que menstruam,
né? Sendo que você não pode mais chamar essas pessoas de mulheres. E a J.K. Rowling apenas disse o óbvio, né? Que o nome que costumávamos chamar pessoas que menstruam é exatamente mulheres. E aí foi cancelada porque isso supostamente foi um comentário transfóbico. E teve um caso agora recentemente numa escola de São Francisco, a Abraham Lincoln High School, que agora poderá mudar de nome porque Abraham Lincoln não valorizava vidas negras. Vejam só, Abraham Lincoln, um homem que acabou com a escravidão nos Estados Unidos, né, assinou o ato de emancipação que livrou 4 milhões de escravos negros, está sendo cancelado agora porque supostamente não defendia as vidas negras. Então isso mostra que ninguém está imune a essa cultura do cancelamento. Não importa quem você seja, não importa o que você fez, não importa se você lutou exatamente para defender os direitos das minorias, esse pessoal tá numa insanidade tão grande que para eles não importa, eles vão querer te cancelar a qualquer escorregada que você der. Em relação a esse cancelamento financeiro que você citou, Paulo, isso é um absurdo que a gente viu aqui no Brasil com esse Sleeping Giants, fazendo um bullying online com as empresas em anonimato, né? Agora saiu uma matéria dizendo que é um casal do Paraná, né, de 22 anos, um casal super bonitinho, romântico, que também é bastante questionável, né, dado o tamanho do movimento e o poder que eles conseguiram. Mas é um absurdo pessoas se esconderem atrás de perfis nas redes sociais para coagir empresas, pressionar patrocinadores para retirarem anúncios de veículos que emitem uma opinião contrária à delas. Então, isso precisa ser combatido. Parabenizo aqui alguns veículos de comunicação que não cederam a essa patrulha e a solução é essa, realmente não ceder a essa patrulha do politicamente correto, porque como disse a Bari Weiss em sua entrevista também, isso é uma minoria estridente, né, que grita muito, faz muito barulho da população, mas que não podemos nos curvar a eles. Muito bem, para a gente finalizar esse assunto aqui no Morning Show, vamos falar de solução, né? Porque ela elenca a solução mirando nas universidades. E aí ela cita de maneira muito clara que, para ela, a solução é não contratar, né? Os jornais não contratarem profissionais que venham a ter feito uma faculdade de jornalismo. Vocês concordam com ela, discordam? E qual seria a solução para vocês? Gabriel. Eu concordo. Acho que as faculdades de jornalismo hoje realmente são centros de formação de militantes de esquerda, né? Não há como não enxergar isso. Você vê o que está acontecendo nas redações e ela, inclusive, aponta que o caminho vai ser cada vez mais mídias independentes, que não estão sujeitas a essa patrulha, a essa ideologia que está tão impregnada, principalmente nessas novas gerações, né, nesses universitários. Então, acredito que é um bom caminho para se traçar. A própria Jovem Pan tem feito um trabalho excelente nesse sentido, promovendo o debate com visões diferentes, né? Tem um Adrilles aqui, tem um Joel com opiniões distintas e pode ser feito diálogo, a conversa, para que se encontre soluções. Então, acredito que o caminho é exatamente esse. Mas, sem dúvida, esses formandos nas universidades, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, já vêm com essa carga ideológica muito forte. Qual a solução, Joel? Eu acredito que o jornalismo profissional, ele precisa, primeiro, se reconectar de forma cada vez mais profunda com a sua verdadeira missão, que é informar com objetividade e não defender valores dentro da sociedade, né? O valor dele é a busca da verdade objetiva mesmo. Ele precisa repactuar isso e, em grande medida, é ele que produz ainda o que a gente sabe da verdade no país. Esse site de jornalismo independente tem um outro até bom, um nexo, talvez um antagonista, mas grande parte deles apenas pegam notícias da mídia profissional, do jornalismo profissional, repaginam cheios de adjetivos, colocam opinião no meio e fingem que estão fazendo jornalismo. Esse é o caso, por exemplo, daquele jornal da Cidade Online, que a gente tanto discute aqui, porque foi um dos jornais aí boicotados pelo Sleeping Giants. Mas é isso, não tem jornalismo ali, tem opinião misturada com o que eles pegam de alguns jornais ou de declarações de políticos aliados deles. É basicamente uma relações públicas da direita bolsonarista brasileira. Isso não é o futuro. Isso não é o futuro da informação, da verdade objetiva, da busca que mantém a nossa civilização. Isso aí é justamente cair no que há de mais partidário, mais enviesado que existe. Então, a imprensa precisa, o jornalismo profissional precisa repactuar a sua missão
ter, sim, mais diversidade, inclusive ideológica, dentro das redações, né? E, para isso, eu estou de acordo com a Bari Weiss, então, nem sempre você precisa contratar alguém que fez jornalismo. Acho que um pouco é bom também, porque a faculdade de jornalismo, tenho vários amigos que fizeram, alguns são de direito, inclusive, ela ensina, sim, também coisas importantes. Mas não necessariamente todos precisam ter vindo da faculdade de jornalismo. E outra, o jornal precisa se aproximar das pessoas. Hoje em dia, o contato cara a cara com a pessoa que forma opinião, isso está muito em alta. E a instituição está em baixa. Então, acho que as redações, elas precisam abrir as portas e se mostrar mais os seus profissionais para o grande público, para criar uma relação também pessoal e de confiança, e mostrando que com diversidade interna, inclusive ideológica, nas redações, e a busca de um trabalho sério, profissional, que exige, sim, recursos, exige dinheiro, é algo que só um grande jornal pode fazer, que com isso, quem sabe, ela possa superar e sair por cima nesse período que, neste momento, parece que o jornalismo profissional está em baixa e a opinião, o viés e a distorção estão em alta. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca tá doido para escrever num terça livre, hein, Vini? Tá doido. Já pensou que dupla fantástica lá? A sessão Joel e Alan. Tá doido, morrendo de vontade de escrever um terça livre. Ele não se contenta apenas com a Folha de São Paulo. Bom, o que é, Joel? Fala aí, querido. A Folha é muito pouco, né? Minha ambição é meu tentativa. Gente, vamos mudar a página aqui no Morning Show, mas ainda permanecendo num tema polêmico e que nesse ano provocou muitas discussões por aqui. O racismo. O vice-presidente de Relações Institucionais do Carrefour, Stéphane Engelard, escreveu um artigo dizendo que a rede adotará 50 medidas antirracistas após o assassinato de Beto Freitas, em uma das unidades da empresa, né, Vini? Resume pra gente. É isso, Paulo. Esse artigo foi escrito também para a Folha de São Paulo com o título Não Vamos Esquecer. Ele começa o artigo citando justamente o nome do João Alberto Silveira Freitas, o Beto Freitas, que foi assassinado em uma unidade do Carrefour, para assegurar que este assassinato não será esquecido. Então ele diz que em 45 anos de Carrefour no Brasil, esse é o episódio mais triste e que o maior desafio em torno dele é o de lembrar que o futuro precisa ser mais justo para os que hoje são absurdamente minorizados. O Stéphane afirma que o João foi vítima de um racismo estrutural e que não pode, esse caso não pode ser tratado como um caso isolado, porque o passado e o presente mostram uma série de ocorrências de racismo e violência. Ele lembra que o Carrefour tem mais colaboradores negros e negras do que brancos e brancas, mas tem pouca representatividade negra nas posições de comando. E para que essas cenas deixem de acontecer, Paulo, ele diz que o Carrefour vai atuar em 3 frentes. Na interna, com todos os seus colaboradores, de ecossistema, com parceiros e fornecedores, e na externa, com a sociedade. A principal recomendação, então, Paulo, foi ter criado ali um comitê independente, com personalidades, ativistas negros, dando algumas soluções, algumas dicas de medidas antirracistas que está nesse rol aqui de 50 medidas antirracistas. Com negros. Com negros. Com negros. Com negros. A principal recomendação é a inclusão de uma política de diversidade que tenha rigor à discriminação por parte de colaboradores, clientes e fornecedores. Uma cláusula de combate a qualquer discriminação também estará em todos os contratos com os fornecedores. E para resolver a falta de representatividade negra no comando da empresa, o Carrefour vai capacitar 100 pessoas negras por ano com foco em posições de liderança, com apoio psicológico e emocional, aceleração de conhecimento e mentoria, além de se comprometer a manter a entrada de profissionais negros e negras para todas as funções, contratando 20 mil homens e mulheres pretos e pretas por ano, além de profissionalizar também e dar toda a conscientização para essa parte de segurança, né, Paulo? Que foi responsável aí pela morte do Beto Freitas. Perfeito. Senhores, esse foi um tema que, enfim, causou muita polêmica nesse ano de 2020, né? O assassinato aí desse rapaz. E aí a gente viu aquele debate na internet, né? Alguns dizendo que ele foi morto por conta da pele, outros dizendo que ele não foi morto por conta da pele, e a gente viu esse embate rolando nas redes sociais. No caso do Carrefour, e aí essa é a minha pergunta para vocês dois.
A gente, pelo menos aqui no Morning Show, desde o início do ano, relatou vários acontecimentos, né, sobre o Carrefour, não apenas a morte do Beto Freitas, mas também vimos cenas lamentáveis. A morte daquele homem, né, que foi colocado ali num guarda-sol. Exato, enfim, aquele senhor... Do cachorro, né? Não sei se você lembra disso, Gabriel. O homem morto, enfim, no meio da tapado loja, por guarda-sóis. E a loja aberta, o negócio rolando, normal, as vendas acontecendo. Teve problema com o cachorro envolvendo a Luísa Mel. O que foi esse caso mesmo, Vini? Do cachorro foi o segurança, né, que espancou um cachorro até a morte. Exatamente. Enfim, o nome Carrefour sempre teve aliado aí a algumas questões. Como é que você enxerga isso, Gabriel? Esse histórico aí do Carrefour, como é que você avaliou esse caso em 2020 e o que você achou dessas medidas aí apresentadas? Elas bastam? Precisava de mais ou tá bom? Bom, o Carrefour, sem dúvida, tem que tomar algumas medidas, né? Foram vários casos, como você citou aqui, de problemas graves que tiveram, dois homens mortos dentro da loja, um cachorro que foi espancado pelo segurança. Então, eles têm que tratar desse problema com a segurança deles. Inclusive, é uma das medidas que eles citam, né, de internalizar a segurança da companhia, que hoje é feita de forma terceirizada. Agora, sobre esse caso específico do Beto Freitas, né, agora eles estão tomando essas posições antirracistas. Primeiro, é importante ver as imagens do que aconteceu, né? Fica muito claro ali que o Beto Freitas está sendo conduzido para o estacionamento pelos seguranças quando ele vira um soco em um dos seguranças. Então, isso já desbanca a narrativa de que foi um ato racista, né? Isso não justifica a força desproporcional que foi usada, mas o fato é que ele deu um soco que não foi provocado em um dos seguranças e isso acabou desencadeando toda a confusão e a briga entre eles que resultou na morte dele. Então, não tem como afirmar que foi racismo, sendo que ele virou um soco e iniciou essa confusão toda. Agora, essas políticas do Carrefour, tem algumas que eu concordo. Eles falam ali de fortalecer o combate à discriminação, né? O racismo é crime no Brasil. Então, qualquer política da empresa que reforce isso, que não permita qualquer discriminação pela cor da pele, é válida. Isso em todas as empresas. Agora, tem coisas que me preocupam, como, por exemplo, eles dizem que vão implementar programas de educação antirracista de caráter permanente para todos os colaboradores. O que são esses programas de educação antirracista? A gente viu isso que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Eles basicamente falam que se você é branco, você por natureza é racista. E isso é gravíssimo. A gente não pode aceitar isso como verdade porque não é. Né? Você imputar um crime coletivo a toda uma etnia sem base em atitudes individuais é extremamente perigoso. Você não pode falar todo branco, a partir do momento que você nasce, você é racista. Você está imputando um crime coletivo. Isso é um pensamento e uma ideologia extremamente perigosa que já levou a milhões de mortes ao longo da história. Dá para citar aqui o exemplo mais óbvio dos judeus, né, que foram responsabilizados pelos problemas da Alemanha na época. Então não tem como hoje falar, se você é branco, você é um criminoso, você é um racista. Então eu tenho receio desses treinamentos que vão ser iniciados no Carrefour e que outras empresas possam iniciar também. A gente tem que combater sim o preconceito, qualquer discriminação com base em características físicas é deplorável e precisa ser combatido. Agora, não dá para justificar esses movimentos com esse tipo de ideologia que realmente só vai distanciar cada vez mais as pessoas, criar cada vez mais conflitos e eu vejo que isso é o que muitas pessoas querem, é exatamente jogar gasolina onde há esses conflitos raciais. Joel, e aí? Como é que você... Bom, eu já sei mais ou menos a sua opinião, né? Quem ouve o Morning sabe bem a tua opinião a respeito do caso, mas o que você achou principalmente dessas medidas aí apresentadas? Vamos lá, só para brevemente dizer qual que é o problema aqui. Se entra um cliente branco e um cliente negro numa loja, pode ser o Carrefour, pode ser basicamente qualquer loja, shopping centers, quem é que costuma ser objeto de suspeita e às vezes até seguido
por seguranças. Converse com pessoas negras, vão te dizer. Muitas vezes foram abordados sem motivo nenhum. Joel, depende muito mais. É um fato da vida brasileira, é óbvio, não precisa ser 100% dos casos, mas é claro que uma pessoa negra que entra num comércio está muito mais sujeita a esse tipo de suspeita por parte da força de segurança. Segundo, se cria um conflito entre o cliente e a segurança, com qual desses a segurança costuma ser mais violenta, com o branco ou com o negro? Também acho que não precisa ser nenhum grande gênio aqui para saber muito bem que sim, a fator racial importa nessas horas. Como é que começou o conflito lá do João Alberto, né, e os seguranças ali? Não sabemos, porque a gente não viu que as palavras foram trocadas. A gente viu que ele teve um soco da parte dele. Eu me pergunto, se eu desse um soco num segurança, será que eu ia sair morto de um Carrefour? Eu tendo a duvidar disso, viu? Eu tenho quase certeza, pelo contrário, que eu não sairia morto coisa nenhuma. E ele saiu. Ele saiu e as cenas que a gente viu depois foram um verdadeiro crime de assassinato. Ele foi espancado e enforcado até a morte ali. E isso no Brasil, infelizmente, a gente vê que não é algo cego para a cor de pele da pessoa, não. A cor de pele da pessoa aumenta ou diminui a probabilidade de você estar nessa situação. Então o racismo é um problema real. A repressão, a suspeita de pessoas com base apenas na sua cor de pele, na sua raça, é algo real. O Brasil precisa lidar com isso, precisa melhorar isso. O Carrefour precisa melhorar isso. Acho positivas as medidas, temos que ver. Primeiro, ok, concordo. Qual que é a base do treinamento antirracista que eles vão dar? Qual que é a teoria por trás ali? É botar todo branco é malvadão e todo negro é um santo? Se for isso, óbvio que está errado. Mas será que não é uma educação necessária, um treinamento necessário para você não agir mais de forma preconceituosa e mais violenta apenas porque uma pessoa é negra? Pode ser, daí vai ser muito bem-vindo, vai ser muito positivo. Treinar essas forças de segurança, educar os funcionários do Carrefour para que não reproduzam padrões racistas no seu trabalho. Isso é básico e que bom que o Carrefour vai fazer. Outra pergunta também. Será que é só para inglês ver? Será que é só um cursinho aí? Faz isso aí, a opinião pública, a mídia aplaude, depois nada muda. Daí será um problema, a gente tem que ficar em cima também para ver se não é isso. Agora, que tome algumas medidas, que busque mais diversidade nos funcionários, que busque um treinamento mais atento à questão racial, acho, a princípio, muito positivo. Gabriel. Joel, depende do estereótipo da pessoa que está entrando na loja, como você citou, né? Você falou que um negro tem mais chance de ser abordado ou de suspeitarem alguma coisa dele quando ele entra numa loja. Se você pegar um branco de regata, bermuda de surf, chinelo e um óculos espelhado entrando numa loja, comparar com um negro vestido de camisa, por exemplo, ou polo e calça jeans, é óbvio que o branco vai levantar mais suspeita. Então isso não tem a ver necessariamente com a cor da pele, muito mais com o estereótipo da pessoa que está entrando, né? Todo mundo já viu bandido na rua, você sabe mais ou menos como você vai reagir nesse tipo de situação. E não tem a ver com a cor da pele, sim como a pessoa está se comportando, se tem alguma ação suspeita e aí por diante. E sobre o caso do Beto Freitas, de novo, fica claro que ele iniciou essa confusão dando um soco no segurança. Não dá para saber o que antecedeu essa atitude. Agora, sem dúvida, se fosse um branco, também apanharia do mesmo jeito. Não dá para saber qual seria o resultado, se ele teria morrido, mas a gente viu que essa foi o que iniciou a confusão. Para fechar, por favor, que eu preciso ir para o break. Brevemente. Cara, eu vou com frequência no shopping, numa loja, de bermuda e chinelo. Agora, para um negro da mesma classe social que eu, muitas vezes, basta conversar com pessoas aí para ver. Ele pensa, opa, peraí, eu não posso sair aí de chinelo e bermuda. Ou se eu tenho uma bicicleta, eu não posso sair com a minha bicicleta sem ter a nota fiscal dela para apresentar para um policial. Sabe quantas vezes um policial me pediu nota fiscal, qualquer coisa que eu tivesse? 0 vezes. Então, existe sim a discriminação. É claro, você bota um branco mal vestido, com poucas roupas, e um negro com uma roupa chique, tudo, daí é óbvio, daí vai ter esse fator. Agora, pega os dois, usando a mesma roupa, qual vai sofrer mais preconceito, mais repressão das forças de segurança, seja policial, seja segurança privada? Não tem a menor dúvida que sim, existe racismo no Brasil, infelizmente, e ele é operante nesses casos de segurança de loja. Muito bem, para você que está nos assistindo e nos ouvindo no rádio, se por um acaso encontrar Joel Pinheiro da Fonseca de chinelo e bermuda na rua, por favor, tire uma foto. Você tá de chinelo e bermuda agora? Nós.
porque a gente quer ver muito essa Feias. cena. Essa cena é uma cena que deve ser maravilhosa. Gente, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial agora, mas antes deixa eu agradecer aqui a participação do nosso Gabriel Kanner. Gabriel, obrigado, viu, cara? Obrigado por você ter vindo aqui, disponibilizado. Hoje, dia 24 de dezembro, dia difícil para todo mundo. Você veio aqui na Jovem Pan ajudar a gente, substituindo com primor o nosso Adrilho Jorge. Valeu, viu? Obrigado, Paulo, pelo convite. Obrigado, Vini, Joel. Foi um prazer participar com vocês nessa edição tão especial, dia 24. Espero que hoje seja um dia muito abençoado, que todos possam confraternizar na medida do possível com as suas famílias e que ano que vem seja muito melhor do que esse ano em muitos sentidos. É isso aí. João Pinheiro da Fonseca, vou para um rápido intervalo comercial, mas na volta, no break, a gente vai lembrar algumas coisas desse ano, né, Vini? Isso aí. É bom. Relembrar é viver. Aguente aí. Jovem Pan Morning Show. Na Jovem Pan. A dor muscular atrapalhou seu dia? Dorflex age na dor e relaxa a tensão muscular causada pela má postura. Dorflex. Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o App News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No App News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já a sua loja de aplicativos e digite App News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça! A divisão da herança de Gugu Liberato tem sido alvo de muitos debates e uma pergunta tem estado no centro das discussões. Até que ponto a justiça pode interferir no testamento e direito à herança? Tá explicado. Quando uma pessoa morre, o processo de distribuição de seus bens tem duas possibilidades: a sucessão legítima, que está prevista em lei, e a sucessão testamentária, que é feita por meio de testamento. A sucessão legítima é aquela que garante a divisão do patrimônio aos herdeiros, que são os filhos, netos, pais, avós, cônjuge ou companheiro e outros parentes, como tios, sobrinhos. Segundo o Código Civil, os filhos têm preferência na divisão da herança. Se o falecido era casado sob comunhão parcial de bens ou mantinha uma união estável, 50% do patrimônio é dos filhos e a outra metade do companheiro. Os pais só terão direito à herança se a pessoa que morreu não tiver filhos e netos. Te dou um exemplo. Imagine que o Eduardo morreu, deixou esposa, 2 filhos e nenhum testamento. Por lei, metade dos bens ficará com uma esposa, no caso de comunhão parcial de bens, que é a mais comum, e os outros 50% irão para os filhos. Além da sucessão legítima, a pessoa também pode decidir quem herdará parte do seu patrimônio por meio de um testamento, como explica o professor da USP e especialista em direito civil, Alessandro Irata. O testamento coroa a vontade do falecido. A justiça só vai intervir se essa vontade ultrapassar os limites legais. E quais são os limites legais? São os chamados herdeiros necessários. Assim, quando houver filhos e netos, os descendentes ou os ascendentes, pais e avós ou cônjuge, deve o testador dispor, por meio do testamento, apenas de metade do seu patrimônio. Os outros 50% devem ser divididos entre esses herdeiros necessários. O direito à herança está no centro das discussões desde a morte de Gugu Liberato. Rose Miriam, mãe dos filhos do apresentador, ficou de fora do testamento, mas ela alega ter vivido em união estável com ele. O tema foi debatido no programa O Júri da Jovem Pan, que reúne pessoas comuns que têm de entrar em acordo por um veredito. E você, o que acha? Assista o programa no canal Jovem Pan News, no YouTube ou no aplicativo Panflix e dê o seu veredito. Tá explicado? Até a próxima. Jovem Pan Morning Show.
Estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan. Minha gente, o bloco anterior pegou fogo, mas esse também vai pegar, porque olha só, minhas excelências, como o ano está acabando, a gente separou para vocês um conteúdo muito bacana, com os momentos que marcaram o Morning Show nesse 2020. As melhores entrevistas, os melhores debates, os momentos mais divertidos. E para começar, a gente recorda uma história que parou o Brasil, as redes sociais e o Morning. As traições do ator Arthur Aguiar, reveladas pela ex-esposa, a Mayra Card. O Vini contou toda a história. Solta. É uma grande novela que o Brasil tem acompanhado aí nos últimos dias, o único entretenimento possível, não é mesmo? Acompanhar aí a vida tumultuada, amorosa do ator Arthur Aguiar. Você sabe, Paulo, que o jornalista Léo Dias chegou até a fazer um PowerPoint no estilo daquele que o Dallagnol fez para o Lula, né, colocando ali todas as mulheres famosas com quem o Arthur Aguiar já se relacionou e nem sempre, né, uma separada da outra. Às vezes ele estava com uma e estava com outra, estava com 3, estava com 4 ao mesmo tempo, não sabemos, mas estamos vendo aí todas essas mulheres famosas com quem Arthur Aguiar já ficou. Muitas delas se pronunciaram, dizendo que sim, é verdade, ficou com o Arthur, foi traída pelo Arthur. Outras negaram, outras disseram, como a Bruna Marquezine, por exemplo, que nem ficaram com o Arthur. Mas, enfim, o que acontece, Paulo, é que o Arthur estava casado com a Mayra Card, que é uma blogueira fitness de muito sucesso, tem muitos seguidores no Instagram. Eles se separaram, tem uma filhinha pequena, e ela revelou aí que descobriu muitas traições de Arthur Aguiar e que vivia num relacionamento abusivo com o ator. E ela vem recebendo muitas mensagens de outras mulheres, mulheres que já ficaram com o Arthur também, ou mulheres que já passaram pelo mesmo que ela passou neste relacionamento, e agora ela resolveu fazer mais um desabafo. A gente tem um post aí, o último post da Mayra Card, dizendo que os últimos dias têm sido muito difíceis para ela, que a cada dia ela recebe uma nova versão, uma nova história sobre aquele que ela escolheu para ser o pai da filha dela. Ela diz que é impossível não se culpar por não ver tantas desconexões de caráter, mas que ao mesmo tempo ela estuda inteligência emocional e não doenças psíquicas, o que a conforta com a possibilidade de não errar tanto na leitura de um ser humano normal. Então, o que acontece? A Mayra é alguém que estuda a análise comportamental há alguns anos, mas depois do que aconteceu com ela, ela diz que quer estudar aí o comportamento de pessoas adoecidas também, e não só de pessoas não adoecidas, porque aí talvez ela vai entender um pouquinho do que aconteceu com ela, de pessoas que ela considera que são assim, como o seu ex, o Arthur Aguiar. Ela falou até que vai fazer faculdade de psicologia depois disso, para se permitir amar depois de alguns anos, mas aí ela fala depois, no post, podemos voltar para o post da Mayra. Ela diz o seguinte, não desistirei do ser humano, não desistirei de mim, porque mereço ser feliz e continuarei lutando também para ajudar outras pessoas a serem felizes, como já faço há 6 anos na minha vida, agora com muito mais intensidade. Hoje não tenho um coração, tenho um buraco negro, perdido, assustado, com medo, mas com um desejo enorme de aprender. E que desejo! Mais uma vez na minha vida, vou transformar minha dor em amor e dedicarei todos os meus próximos dias a estudar mais ainda esse incrível enigma que chamamos de ser humano. Então vamos falar um pouquinho mais, Paulo, sobre esse ser humano, Arthur Aguiar, que no começo fez alguns vídeos negando algumas dessas traições, algumas ele confirmou, porque eram muitas também, né? Algumas ele disse que era verdade, outras ele negou também esse relacionamento abusivo, disse que estava sendo ali um pouco perseguido pelas notícias que estavam saindo, mas agora ele resolveu dar uma entrevista para o Léo Dias também, que revelou muitas dessas notícias, e aí fez o meia-culpa, admitiu o erro, admitiu que ele tinha realmente este tipo de comportamento e diz que agora ele está num processo de amadurecimento e que ele não quer mais isso para a vida dele. Vamos ouvir um trechinho do que o Arthur Aguiar disse para o Léo Dias. Primeiro que você não sabe nem como começa. Como que começou? Qual foi a primeira? Por que você fez isso? Você começa. E depois você vai entrando num ciclo vicioso de desequilíbrio, total desequilíbrio.
E aí você já não sabe mais como é que você para. Que horas você para, entendeu? Então você começa a entrar num ciclo muito louco e assim, a qualquer momento, a sua casa pode cair. Pois é, e caiu, né? De fato caiu. Hoje o Arthur Aguiar diz que se sente até envergonhado, que ele tem medo de sair na rua pelo modo como as pessoas olham para ele. E veja só, Paulo, ele diz que hoje nem ele ficaria com ele mesmo. Para você ter... que tristeza. Para você ter uma Traiu ideia a si da Ô, Vini, situação de Arthur Vini, Aguiar. deixa eu te pedir um favor aqui, pedir um favor para nossa produção também. Se a produção puder colocar, para quem está nos acompanhando aqui no YouTube, aquela imagem de todo o circuito aí, exatamente aí que foi feito. E para quem está no rádio, a gente vai tentar decifrar, porque realmente é um negócio impressionante isso, né, É o Vini? PowerPoint do Dallagnol. É um negócio assim impressionante. Vamos começar, Vini? Explica um pouquinho para nós desde o início aí esse roteiro. Foi um grande trabalho de dossiê aí que o Léo Dias fez com relação à vida do Arthur Aguiar. Eu acho que começa aqui, né, Paulo, com a Pérola Faria. Então, ele estava pegando duas ao mesmo tempo, né? Pérola Faria e Lua Blanc. Ele não trabalhava, não? Pegou com as duas ao mesmo tempo. Aí traiu as duas com a Alice Wegman, atriz. Linda, linda. Depois traiu a Alice com a Giovanna Lancelotti. Opa! Aí traiu a Lancelotti com a Bruna Marquezine. A Bruna Marquezine negou. Ele disse que foi numa gravação de uma novela. Esqueceu. Depois, a Bruna Marquezine foi trocada pela Camila Mairink. Aí ele traiu a Camila Mairink com a Maia Araújo. Aí terminou com a Maia Araújo para ficar com a Maíra Cardi, porque ele casado por 2 anos. A Maíra diz que descobriu 16 traições do Arthur Aguiar. Esse e a última tá pequeno, não cabe tudo. A Arícia Silva, que é ex-paniquete, já trabalhou aqui com a gente na Jovem Pan. A Arícia, eu vi alguns vídeos dela também que ela chegou a negar essa traição. A Arícia vai estar no Pânico hoje, inclusive. O Arthur vai estar no Pânico. Eu já flertei com a Arícia já. Ficar melhor essa história. Tem gente falando que agora eles estão ficando mesmo, mas que seria depois do término com a Maíra. Nossa, vamos aguardar, né? Vamos ver. Agora, a pergunta que se faz é quem não foi traído, né? Por Arthur Aguiar, mesmo no Brasil, no mundo, talvez. Vamos começar rapidamente a discutir um comentário aqui. Fala, Joel, vamos lá. Eu espero que isso sirva de lição para pessoas como a Adriles, que falam que a vida se resume ao coito. Você vê que quando isso acontece mesmo, o sofrimento humano é muito grande, né? Acho que não, isso é Freud. É só num casal, Ô, Joel, sabe uma coisa que me chamou a atenção? Não é porque tem timbre de voz fino que não pega a mulher não, viu, meu amigo? Também acho. Lição importante isso não quer dizer absolutamente nada. Exato. Teve duas mulheres que delegam Faz, Vini, vai lá. Quer fazer uma pergunta para a Paulinha do ponto de vista dessas mulheres, né, Paulinha? O que você acha aí das todas as mulheres que acabaram sendo envolvidas nessa história de alguma forma, tiveram suas vidas aí também, expostas também, né, sobre essa questão do quê? Eu acho que você ficar com ele. Não é legal. Ele já tem uma fama de cafajeste, 50 anos, já ficaram com ele, ficaram porque quiseram, Amor, não tô falando que não ficaram porque não quiseram, tô falando que não vem ao caso quantas pessoas e com quem você pegou. Nesse caso, ficou exposto aí nesse PowerPoint, bem melhor do que esses PowerPoints de político, né? Mas o que eu acho é que, assim, isso é a custa de muito sofrimento, principalmente para a mulher dele, né? Para quem descobriu agora essa história. E a coisa do relacionamento abusivo é uma coisa muito séria, gente. A gente tá brincando aqui com essa história de traição. Eu acho que nem todo mundo que trai vive também um relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo é uma coisa muito séria. Mas o que foi abusivo? Então, uma pergunta que eu te faço, porque eu não vi a Maíra falando nada sobre o que ele abusou. A Maíra falou muito sobre isso. Ela teve, inclusive, uma live com a Pamela Magalhães, que é a psicóloga com quem eu gravo Coração Peludo, onde as duas falaram sobre relacionamento abusivo. Ela considera que foi um relacionamento abusivo. Por quê? Entendeu? Porque, de certa forma, ela era enganada, ela ficava ali tentando adequar ele, a vida dela, porque ela é muito bem sucedida. Tem que ter um fato, tem que ter um fato determinante, Paula. Gente, eu não estou falando que foi, eu estou dizendo que relacionamento abusivo é uma coisa séria, que não é uma brincadeira de traição, que nem todo mundo que trai
é porque está Sim. vivendo um relacionamento abusivo. É isso que eu tô Sim, falando. mas o que ela falou em que ele abusou ela? Dela. Ele admitiu que ele era uma pessoa, de certa forma, traidor serial. Ele admitiu isso nessa entrevista com o Léo Dias. Mas entre isso e ser abusivo é uma outra história. Eu sei, Paula, mas qual foi o abuso? É uma outra história. É isso que eu tô querendo dizer. Ela se sentiu num relacionamento abusivo. No que ela entende que foi abusivo pra ela. Eu só quero saber qual foi o abuso. A Maíra Cardi falou. Não, Adriles, o negócio é o seguinte, a Maíra Cardi só acusou e não falou do que ele foi abusivo. É esse que é o problema. Eu li 8 matérias. Eu li 8 matérias sobre esse caso para fazer esse comentário hoje. Ela fala que foi abusada, mas ela não fala um exemplo do que foi o abuso a não ser as traições. Então fica uma história meio difusa aí. Não, eu acho que ela fala de algumas coisas, sim. Ela não falou de nada. Ela fala que, por exemplo, ela tentou adequar ele, porque ela não é só uma blogueira, gente. Essa menina, ela é ex-BBB. Ela tem... Não só por ser ex-BBB, você Paulo. também é. Isso não é eu tô fazendo uma ironia, Paulo. Mas vamos lá. Mas assim, tô querendo dizer, ela diz que, por exemplo, ela tentava colocar ele em posições da empresa para que ele se sentisse bem, porque ele era um cara que não tinha ali uma relação muito saudável. Dizia que era um bom pai, mas não era. Acabava dizendo, não vamos pegar babá nenhuma, porque a gente é capaz, deixava ela os cuidados de tudo, enquanto ele estava saindo para trair com outras mulheres. Ela considera que para ela isso é abusivo. Ela falou isso, eu não estou dizendo que foi. Isso que eu tô mas querendo dizer. agora, né, Paula? Agora, depois de ter descoberto a traição, depois de ter sido chifrada, ela fala que foi abusada. É meio vago, né? Não sei. Muito vago, Paula. Não tem uma ação concreta aí, ué. Ela viveu, só a Ira sabe Deixa eu ouvir o Vini. Joel, um minuto, eu já te passo. Vai lá, Vini. Eu quero falar também. Eu acho que uma coisa que pegou muito é que tem uma criança envolvida nessa história. É a verdadeira abusada, hein? E aí que acontece? A Maíra sempre bate nessa tecla de que ela escolheu o Arthur para ser o pai da vida dela e, consequentemente, o marido que ela queria para a vida inteira ali. Então, eu acho que depois de ter tido a filha e ele ter continuado com esses romances, com essas traições, ela se sentiu realmente humilhada, porque ela diz também que o Arthur usava do dinheiro dela para bancar essas outras mulheres. Então, eu acho que tem a ver um pouco com isso, essa questão do relacionamento abusivo que ela acaba falando aí. Fala, Joel. Dá para entender perfeitamente que é uma parte que foi traída numa relação, ela se sinta profundamente machucada, ofendida e todo o resto. Agora, equiparar isso, esse sentimento totalmente legítimo e verdadeiro dela e dizer que, portanto, a outra parte estava sendo abusiva, é um pouco demais, né? Você, tem um elemento de enganação na traição, não tem como escapar disso. Mas quando a gente fala em relação abusiva, a gente imagina algo pior, né? Ameaças, complicado. Você manipular a pessoa de uma forma muito pesada psicologicamente, coisas assim. Vai, Adriles. Desculpa, eu não acredito na Maíra, ela foi vaga, ela foi imprecisa. Tudo bem, ela foi traída 16 vezes, mas a questão que se coloca aí eu queria discutir uma coisa do próprio princípio de casamento. É todo mundo casado aqui, né? Todo mundo vai me bater, mas tudo bem. O Arthur disse que quando... Adriles. O Arthur, tudo bem, mas você já teve essa experiência e você pode falar também sobre ela. Tá na praça, o Joel tá na praça. O Arthur tá no mercado. O Arthur disse que quando traiu a si mesmo, que era uma coisa compulsiva. Não, na verdade ele foi fiel aos próprios princípios, aos próprios desejos, na verdade, né? O princípio do casamento é exatamente você se castrar, emular os seus próprios desejos, capar os próprios desejos em nome de um bem social que é a mônada principal da estrutura social, que é a família. Você vai criar seus filhos, você vai deixar seus filhos com quem? Se todo mundo transasse com todo mundo, deixar seus filhos por conta do Estado, não daria certo. Então, todo mundo sabe, segundo a revista Time, a atração sexual recíproca dura 4 anos. Depois você vira irmãozinho, amigo, aí vira outra coisa. Só que nem todo mundo abre mão do libido. Aí você tem a questão do contrato social do casamento, né? Você se castra em nome de um bem maior social. Agora, concordo com o Vini. Quem abusa da própria filha, me desculpe, foi a própria Maíra Cardi, deixando a situação de uma família tão escancarada, tão perversa mesmo, escancarada, linchando a figura do marido, sem dar uma razão, uma ação precípua, específica do que vem a ser abuso. Abuso é uma palavra muito pesada, muito séria, que envolve agressividade, estupro, manipulação. E aí, quando ela fica imprecisa e tem todo esse destaque da mídia, resta a dúvida de que ela faz da bandeira do vitimismo uma coisa para se alçar. Tudo bem, foi traída, mas traições existem desde a pré-história, gente.
Traição em casamento, Paulinha, homens e mulheres. Ok, Paulinha, pra gente fechar, deixa eu ouvir a Paulinha pra gente fechar esse assunto, gente, vai. Queria fazer um merchan e recomendar que vocês ouçam o Coração Peludo, nosso podcast de relacionamento aqui da Jovem Pan, com a psicóloga Pamela Magalhães, que é especialista em relacionamento, assim como a Adriles e o Coito. Ela estende um pouco essa conversa. E aí ela falou exatamente sobre esse assunto, relacionamentos abusivos. Ouçam, escutem, porque a palavra abusiva pode ser uma palavra muito forte. É perigosa. Que vocês associem a... quase uma violência, mas às vezes o abuso no relacionamento é muito mais sutil e acaba minando quem você é. Ô, e pode ser um não, abuso Adriles, não vai dar pra gente Paulo, mas abuso. Chega. Abuso. Adriles, Joel, infelizmente a gente não vai entrar na questão do relacionamento abusivo. Adriles, Jorge. Escutem o podcast. Ok, a Pamela Adriles. é especialista nisso e pode te ajudar a entender, inclusive se você está vivendo um relacionamento abusivo e como sair dele. Meu Deus do céu, não sabia que era tanta mulher assim, mas vocês viram, né? A gente debateu bastante esse assunto aqui, deu pra ficar bem claro pra todo mundo esta confusão que se tornou o relacionamento entre Arthur e Mayra Card. Mas olha, aguentem aí, porque o Morning Show ainda não acabou não. A gente vai pra um rápido intervalo comercial e conta muito com a sua audiência. Jovem Pan Morning Show. O estresse da correria deu enxaqueca? Chegou um novo Dorflex Uno para enxaqueca, com alta concentração de analgésico, para que a dor passe e você possa voltar a pensar com clareza. Olá, bem-vindos ao Drops da Pan e vamos a mais uma dose diária de entretenimento aqui na Panflix. Na edição de hoje temos lançamento do novo álbum do cantor Eminem, junto com um pedido de desculpas inusitado. E sem mais desculpas, vamos falar do bom e velho rock do cantor Paul McCartney, que lançou um novo álbum em meio à pandemia. E eu vou continuar atualizando vocês sobre as atrações do Rock in Rio 2021. O rapper Eminem surpreendeu os fãs ao revelar o lado B do seu disco Music to Be Murdered By, originalmente liberado lá em janeiro desse ano. O álbum vem com 16 faixas inéditas e na canção Zeus, Eminem pede desculpas para Rihanna por uma música vazada em que ele dizia estar do lado de Chris Brown, ex-namorado da cantora, que a agrediu em 2009. Ele disse: "Peço desculpas do fundo do meu coração para Rihanna por aquela canção que vazou. Desculpe, Ri, não era para eu te atingir. De uma forma ou de outra, foi um erro meu." A versão do novo álbum liberada no Spotify começa com as músicas inéditas, seguidas das 20 faixas originais do disco, lançado em janeiro desse ano. E você que é fã? Aprecie sem moderação. Em tempos de pandemia e isolamento, grandes músicos trabalharam em novas produções musicais e o extraordinário ex-Beatle Paul McCartney não ficou de fora e lançou seu esperado álbum intitulado McCartney 3. Lançado na última sexta-feira, o disco forma uma trilogia com seus dois primeiros trabalhos solo, lançados em 1970 e 1980. McCartney 3 conta com 11 faixas e teve todos os instrumentos e vozes gravados pelo ex-Beatle, que também foi responsável por compor as canções e produzir a obra. O novo trabalho vem inspirado pelo Rockdown, uma referência ao lockdown gerado pela pandemia do coronavírus, que acabou fazendo com que Paul desenvolvesse músicas já existentes e escrevesse novas canções. Junto com a estreia do álbum, o artista disponibilizou em seu canal oficial do YouTube um clipe para a faixa Find My Way, dirigida por Roman Coppola. A gravação mostra cenas do músico tocando todos os instrumentos e produzindo a canção. Eu conferi e posso dizer que está bonito de se ver e ouvir. Então, confere lá. O Rock in Rio anunciou no fim da semana passada uma das atrações do palco Sunset para a edição 2021 do evento. A banda Living Colour e o guitarrista Steve Vai vão se unir em um encontro inédito no primeiro dia de show do festival. Quem é fã imagina que será um encontro épico de solos de guitarra que com certeza vão conquistar.
Essa união está marcada para o dia 24 de setembro, mesmo dia em que o festival terá apresentações de Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura, como eu já havia comentado por aqui. O Rock in Rio acontece nos dias 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1, 2 e 3 de outubro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Fiquem atentos para o que vem por aí. E o Drops de hoje fica por aqui. Para saber disso e muito mais, você já sabe. Acesse jp.com.br/entretenimento, siga a gente nas redes sociais e baixe já o aplicativo da Panflix no seu Android ou iOS. É grátis. E lá você terá acesso a todo o conteúdo do Drops e da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau, tchau e até mais. Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o App News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No App News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já a sua loja de aplicativos e digite App News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça! Para você que já tem o aplicativo Panflix baixado no teu celular, eu vou mostrar agora algumas funções. Olha, é muito fácil mexer no aplicativo. Aqui embaixo você pode escolher assistir a programação ao vivo ou, aqui do lado, ouvir a sua rádio preferida. E se você perdeu algum programa ou quer assistir depois, é só vir aqui embaixo em Programas e escolher nessa lista. E também tem algumas novidades muito legais. Agora, por exemplo, você pode mandar um vídeo para um amigo pelo WhatsApp, Facebook ou mensagem. É bem fácil, basta clicar nessa seta e selecionar o WhatsApp ou Facebook ou mensagem. Você também pode favoritar esse vídeo para assistir depois, clicando nessa estrela. E enquanto você assiste a um vídeo, pode apertar aqui para a janela ficar menor e você navegar normalmente pelo seu celular enquanto assiste ao vivo. Pode mudar a posição e o tamanho. Mas atenção, essa função só está disponível no iOS. E se você ainda não baixou o Panflix, não perca tempo. Entre já na sua loja de aplicativos e faça o download. É de graça. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan, minhas excelências. E olha só, para fechar o programa e aproveitando a discussão que nós tivemos no primeiro bloco, você vai rever agora um bate-papo super legal, bacana mesmo, que a gente teve com o ator, escritor e humorista Hélio de la Penha. Ele falou sobre racismo, cotas, pressão popular, humor e educação. Uma entrevista do caceta. Vamos ver. E o Hélio, bom dia para você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espectadores da Jovem Pan, não só ouvintes, né? Beleza? E aí, Paulo? Valeu, cara. Hélio, é o seguinte, esses protestos vão tornar o mundo menos racista na sua avaliação? O que você acha? Rapaz, eu acho o seguinte, que esses protestos, a reflexão que acaba acontecendo é o seguinte, as pessoas que têm alguma consciência, alguma preocupação com esse assunto, elas aprofundam o interesse delas, aprofundam o nível de informação. As pessoas que não concordam, as pessoas que acham que isso é uma besteira e que já existe uma igualdade racial e tal, eu acho que elas realçam o seu ponto de vista, entendeu? Eu tenho visto isso, sabe? As pessoas têm muita dificuldade de mudar de opinião, entendeu? Mesmo muitas vezes quando elas percebem que estão erradas, elas têm muita dificuldade de admitir isso. Perfeito. Hélio, essa bomba que explodiu lá nos Estados Unidos, você acha que vai explodir aqui? É questão de tempo? Eu não sei se ela chega com essa força. Eu sei que aqui as coisas andam um pouco mais lentas, a progressão é um pouco mais demorada, sabe? Eu vejo assim que já existe uma mobilização nas redes sociais, mas elas ainda têm um alcance restrito, sabe? Eu vejo que nos Estados Unidos
as coisas têm um alcance maior, e eu tenho uma particular interpretação de por que isso acontece lá. Eu acho que isso acontece com força lá, porque desde que as manifestações resultaram em algo prático, elas ganham mais força. Então lá, quando teve a Marcha do Milhão e resultou na mudança dos direitos civis, a população começou a perceber que a força delas, o que podia acontecer. Aqui no Brasil, infelizmente, você teve algumas grandes manifestações que deram em água. Por exemplo, a Direta Já foi uma manifestação enorme e a eleição do Tancredo Neves foi indireta. Então, quer dizer, a gente tem que forçar mais a barra para que as coisas aconteçam. Mas eu vejo que cada vez mais tem gente mais consciente, tem gente mais interessada e as pessoas estão se aproximando mais do assunto, entendeu? As pessoas estão tentando explicar mais para a população. Enfim, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência. O nosso nível de educação é diferente, então eu acho que as coisas podem ir mais devagar, mas a gente não pode desistir. Entendeu? A gente não pode desistir. Não podemos ficar pensando, como diz o Lázaro Ramos, não podemos ficar pensando no futuro se a gente não agir no presente, entendeu? O futuro depende do que a gente está fazendo hoje. Ok, Hélio. Hélio, junto aqui conosco na bancada estão o Denis, o Adriles, a Paulinha e o Vinícius. Você vai ouvir uma pergunta agora da Paulinha, Hélio. Vamos lá, Paulinha. Hélio, é um prazer te encontrar de novo. Eu pude te entrevistar no Roda Viva, tive a oportunidade de conversar com você. Muita gente tem crítica a essas reações violentas que acontecem nas ruas, mas também não apontam um caminho de conseguir as reais mudanças necessárias, né? O que você acredita que pode trazer, de fato, as mudanças necessárias para diminuir, por exemplo, a situação do racismo, da violência policial ligada também à questão do racismo? Como você enxerga que essa mudança possa, de fato, começar a acontecer? Eu acho que elas começam a acontecer pela pressão, né? E a pressão, ela não tem controle, porque enquanto alguns tentam se manifestar de forma pacífica, outros acham que o caminho é uma reação mais violenta, entendeu? E acabam tirando proveito de uma manifestação pacífica, fazendo algum ato de violência, e isso acaba chamando atenção, acaba tomando as manchetes. Enfim, você tem, digamos, um ato que dura 3 horas, 4 horas, completamente pacífico, e aí você tem 20 minutos de violência e você tem a notícia sobre esses 20 minutos, as outras 3 horas são absolutamente esquecidas. Então, eu acho que, do ponto de vista de manifestação, eu acho que isso acontece. Agora, assim, eu só acredito numa real mudança no Brasil quando a educação for levada a sério, entende? Quando a educação base, a educação do ensino fundamental, ela for conduzida por profissionais absolutamente qualificados, como acontece em países do primeiro mundo, em que o cara tem que ter um mestrado para dar uma aula no ensino fundamental 1. Aqui é como se a pessoa não tem uma qualificação para dar uma aula no ensino superior ou no ensino médio, então ela é jogada para lá para baixo. E, resultado, as crianças elas começam a aprender as coisas com pessoas que têm medo daquela matéria. Então, a professora do ensino fundamental 1, que não entende de matemática, tem um certo pânico da matemática, ela está ensinando, ela está transmitindo aquele pânico da matemática. Então, eu acho que essa é uma questão básica. Para mim, a questão da educação é fundamental. Se você tiver educação, você vai ter mais consciência, você vai ter uma interpretação de texto mais evidente, as pessoas vão conseguir ler as notícias de jornal e entender o que está se passando ali, entendeu? Assim como várias obtusidades que a gente tem ouvido por aí, entendeu? Vindo de Brasília e de vários outros pontos do país, eu acho que elas tenderiam a reduzir, entendeu? Então, a questão da educação, ela vai pela educação formal e vai pelo exemplo que as pessoas acabam vendo do andar de cima, vamos chamar assim. Ok, Vini. Oi, Hélio, muito bom dia, muito prazer falar com você aqui. Hélio, eu queria trazer a discussão aqui um pouco para o lado do humor, que você tem tanta experiência, né? Quem hoje tem 30 anos para cima, cresceu com programas de humor utilizando a cor como instrumento de piada, principalmente, obviamente, que a cor negra, né?
quem cresceu vendo Trapalhões, por exemplo, tinha aquelas inúmeras piadas com o Mussum. Eu lembro, por exemplo, de uma esquete do próprio Cacete Planeta, em que você protagonizou, que era um personagem cumprimentando as pessoas, e a esquete chamava Chocolate Cumprimenta. Obviamente que isso mudou radicalmente hoje. Hoje não se pode mais observar isso na televisão. Como é que você vê o papel do humor hoje nesse combate ao racismo também e essas transformações ao longo dos anos? Cara, eu acho natural que a sociedade mude o seu comportamento, mude o seu ponto de vista, entendeu? E tenda a evoluir. Eu acho isso super natural, entendeu? Acho que nesse processo acabam acontecendo alguns exageros. Eu acho o esquete do Chocolate Cumprimenta, por exemplo, o que está acontecendo ali? Então, estamos comparando, chamando o negro de chocolate, eu admitindo isso. O cara tem um apelido de chocolate. Eu acho que tem uma coisa assim que é meio estranho, que as pessoas não conseguem ou não querem perceber quando uma piada ela está retratando o que de fato acontece na sociedade. Então eu acho engraçado que a sociedade ela tem um determinado comportamento, mas você não pode mostrar isso no humor, entendeu? O humor tem que ser didático, o humor tem que dar uma aula, entendeu? Já que as escolas não fazem isso. Acho isso muito estranho. Assim como eu acho muito estranho hoje em dia, me incomoda bastante hoje em dia as pessoas que nasceram agora, nasceram em 1980, 1990, enfim e tal, e aí elas querem que as pessoas que estavam trabalhando, estavam criando em 1990, 1980, elas tivessem a visão que a sociedade tem hoje. Então, a pessoa olha a história pelo retrovisor e fica incomodado do que está vendo lá atrás, entendeu? Então, isso eu acho um grande erro, sabe? Se você olha, você pode não gostar, você pode criticar, mas você tem que entender o contexto. Tem que colocar esse contexto, entendeu? E não mostrar as coisas como se elas tivessem sido criadas hoje, sabe? E eu acho que muitas vezes existe um processo meio de má fé nesse caminho. Ok, pergunta do Denis agora, Hélio. Como vai, Hélio? Prazer, satisfação estar aqui com você. Denis. Acompanho seu trabalho desde os tempos da Caceta Popular. Obrigado. E um prazer estar aqui contigo. Hélio, eu acho que meio inescapável, a partir dessas polêmicas todas, a gente falar de um assunto que ninguém gosta de discutir muito, que é polícia. Eu tô há poucos dias aqui participando desse programa, já ouvi um monte de gente dizer por aqui que a polícia não é racista, que não pode falar que a polícia é institucionalmente racista. Ouvi o Paulo dizer aí que o problema, na verdade, é politicamente correto, que esse mundo tá chato demais. Eu queria a sua perspectiva, Hélio. A polícia é racista? E daí, mais do que opinião aí, eu sei que você é uma celebridade há bastante tempo, muda um pouco o tratamento, mas você sente que a polícia ao longo da sua vida te tratou do mesmo jeito que trataria se você fosse branco? E talvez ponderar um pouco sobre as diferenças disso no contexto brasileiro e no americano? Olha, eu acho difícil defender que a polícia dê o mesmo tratamento para o negro do que para o branco, dê o mesmo tratamento no Leblon do que na favela da Maré. É impossível. Você, entendeu? Basta você ir na rua, entendeu? É uma coisa assim, evidente, entendeu? Eu vejo o seguinte, a maioria dos negros que circulam na noite carioca, tenho certeza que eles têm mais medo da polícia do que de um outro negro, entendeu? Então, quer dizer, a polícia, ela dá medo, ela não dá segurança. Então, esse é o nosso problema. A questão da minha percepção pessoal, realmente, ela se reduziu à medida que eu me tornei uma pessoa conhecida, tá? Até tem um escritor americano chamado Paul Beatty, que ele tem um livro chamado O Vendido, não sei se vocês conhecem, em que ele brinca com essa questão. Ele faz um livro bem politicamente incorreto, mas que chega uma hora que ele fala assim, que o negro, quando fica famoso, ele muda de etnia, ele passa a ser uma celebridade. Essa é a nossa nova etnia, entendeu? Então, quer dizer, isso vai nos protegendo de determinadas atitudes, embora não acabem, entendeu? Eu mesmo
ouvi aqui no meu condomínio, um condomínio de luxo que eu tive o privilégio de conquistar esse espaço, e já aviso aí aos ouvintes, a galera que vai me gongar no Twitter, que não foi Lei Rouanet, foi salário, entendeu? Foram 20 anos de sucesso, sucesso no horário nobre da TV Globo, líder de audiência durante 20 anos, a gente perdeu pouquíssimas semanas. Então, daí eu tô aqui, tá bom? Não tô aqui pelo sistema de cotas, não. Apesar de fazer essa piada, tá? Mas, e ouvi de vizinhos, não ouvi, me falar, né? Porque isso nunca é direto. Vizinhos falando assim, porra, o nível do condomínio caiu muito, sabe? Que isso? Desde que eu me mudei para cá, entendeu? Então tem coisas assim. Tem um outro episódio que eu posso falar para você aqui, quando a gente estava começando a carreira no Caceta, fazendo show, ainda não tinha programa de TV, e que eu saí de um show e encontrei com a mãe do Beto Silva na praça, conversando com ela tinha ido ver o show, gostou tal. Quando ela se afastou de mim, veio um guarda, segurou no meu braço e falou assim, agora você devolve o que você pegou dela. Aí eu falei, não, mas eu conheço ela, é a mãe de um amigo meu. Ela falou, quem conhece nada, não sei o quê. Eu tive que me valer da volta da dona Ida para explicar para ele que eu não tinha roubado nada, que ela realmente me conhece, que a gente é amigo, não sei o quê. Então, ou seja, porra, isso era, sei lá, 90 e poucos, 1980 e poucos, sei lá, 80 e muitos. E eu ainda estava dependendo da Princesa Isabel, entendeu? Para pegar o meu carro no estacionamento, sabe? Meu filho, um outro episódio aqui mais recente, meu filho estava no Leblon, aqui em frente a uma lanchonete, ele era o único negro numa rodinha de amigos. Quando chegou a polícia, ele foi o único revistado com uma certa truculência, porque eles estavam procurando os responsáveis por um assalto num banco, numa agência de banco, que ficava exatamente ao lado da loja de sucos. Agora, você imagina um cara roubar um banco e ir para a loja ao lado e pedir um cheeseburger? Porra, meu irmão, se isso não é racismo, então me explica aí o que é. Vamos lá, Drilis. Ô, Hélio, você citou o racismo, e eu acho que o racismo fenotípico, e você é um negro que aparenta ser negro, né? São 8, 10% de negros retintos como você. E a gente tem um grande mérito nesse combate ao racismo aqui no Brasil, que é a miscigenação. Hoje se coloca todos os pardos, mestiços, que são 40%, cerca de 40%, como negros. Mas isso causa um problema do outro lado. Você já se colocou contra cotas raciais. Eu, por mim, eu faria uma cota social, porque a negritude é sobretudo ligada à pobreza, né? A questão da exclusão pós-escravidão. Eu queria saber a sua opinião hoje sobre cotas, se a gente poderia fazer uma inserção, uma inclusão maior de negros através de cotas raciais, ou se a gente pudesse, eliminando esse problema étnico dos contrastes de cor, de quantidade de melanina no sangue e na pele das pessoas, fazer simplesmente uma cota social, que abarcaria tanto os mestiços, negros e pobres brancos também, que eventualmente, pelo menos aparentemente brancos, que tem também sangue africano, provavelmente nas vezes, que a gente é muito miscigenado. Não seria mais interessante fazer uma cota social em cima da questão étnica, racial, que é muito complicada no país miscigenado como é o nosso? Olha, primeiro, as cotas sociais, elas existem também, né? Sim. Elas não foram eliminadas. Eu falava realmente contra o sistema de cotas e mudei de opinião. Na verdade, o que me incomoda é que a discussão sobre a educação, ela se restringe à discussão sobre as cotas. Isso é que realmente me incomoda, sabe? Não se fala na melhoria da qualidade do ensino, entendeu? Da importância de você ter um ensino do mesmo nível que existe nos colégios particulares dentro de escolas públicas. E esse é um problema sério. Quanto à questão das cotas raciais, por que eu mudei? Eu mudei pelo seguinte, a pessoa branca, ou às vezes mesmo de pele mais clara, no mesmo nível social, ela tem mais chance na vida, mais oportunidades do que a pessoa de pele mais escura, a pessoa de fato negra, entende? Então, até porque, tendo mais oportunidade, ela tem uma chance de ter, primeiro, uma família mais estruturada, segundo, melhores condições de ensino, e terceiro, na hora de fazer a concorrência por essa vaga das cotas, ela vai sair na frente. Então, você tem pobres
de todas as cores na Rocinha, mas vai ver a cor do dono da birosca. Não é preto, entendeu? Então, quer dizer, então a questão social aí, que ela vai até um ponto, ela vai junto, chega um momento que ela vai sumindo. Então, assim, a Rocinha ela é misturada na base da favela. Você vai subindo, a população vai escurecendo. Pois entendeu? é, Hélio. E o pretinho, e lá em cima tá o pretinho. E esse pretinho, ele tá sozinho em casa. E não tem ninguém para levar esse pretinho para a escola. Mas, não tem Hélio, ninguém que, sabe, que faça esse elo. Essa que é a questão. Tá, mas Hélio, tem uma questão que é complicada aí. Se a gente é um país miscigenado, e hoje um sujeito que tem a pele mais clara, mais branca do que a sua, pode se declarar negro, segundo algumas normas de algumas universidades, dizendo, meu avô era negro lá atrás, eventualmente minha família sofreu discriminação que me levou a uma situação de exclusão social hoje. Ou seja, uma pessoa quase tão branca quanto eu pode se declarar negro, visto essas normas de inserção de cota. Ou seja, então não é uma cota racial legítima, ou seria, a seu ver. Você não é um negro como você que apela para essa cota, e um branco, um mestiço ou um pardo, que não tem o problema da discriminação étnica, fenotípica, como você tem, que pode entrar na situação de cota racial. Você não concorda com isso? Não seria uma injustiça isso? Eu acho que assim, existem distorções, entendeu? A gente não está falando de modelos ideais. Por isso que eu advogo a questão de você ter uma educação de qualidade, uma educação de alto nível dentro da favela. Você provavelmente teria que reduziria isso. Agora, não bastaria você colocar um colégio de alto nível lá, era bem provável que você tivesse dentro dessa escola a elite da favela, entendeu? E provavelmente essa elite teria a pele mais clara, de novo, entende? Agora, eu acho assim, acho que existe também a má fé, existe também a expertise. Tem gente que, o lourinho, entendeu? E tá aí se declarando negro e vai lá e pega a cota, entende? Isso é um erro, assim como, por exemplo, seria um absurdo eu colocar os meus filhos para entrar na faculdade pelo sistema de cotas, sendo que a minha funcionária aqui em casa, que é nordestina, não teria essa chance, entendeu? Eu acho isso uma distorção, acho errado sim, entendeu? E eu acho que as pessoas, cabe a elas ter uma atitude decente, entendeu? Sabe? Okay. E ver se é possível, se não é, entendeu? Essa que é a questão. Ok, Hélio. Deixa eu agradecer você, Hélio de la Penha, pela sua entrevista aqui no Morning Show. Muito obrigado, Hélio, por ter aceitado o nosso convite e ter enriquecido o nosso debate aqui. Valeu, viu? Valeu. Um abraço a todos. Tá aí a entrevista com o nosso Hélio de la Penha, um cara super gente boa. Adoramos ter você, Hélio, aqui no Morning, que você venha também em 2021. Gente, acabou o programa de hoje. Nesse 24 de dezembro, os nossos agradecimentos à sua audiência, à sua participação, à sua companhia aqui com a gente nesse dia tão especial para todos nós brasileiros, que você possa passar o seu Natal com muito conforto, com muito amor, com muita fraternidade, com muito cuidado aí, com todas as precauções necessárias em relação ao Covid-19, mas que você possa passar bem com a sua família. Bom peru, boa comilança e, principalmente, bom espírito na passagem para o dia 25 de dezembro, amanhã, que é um dia tão especial para todos nós, o nascimento de Jesus Cristo. Um beijo para vocês, gente. Tchau. Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Já é Natal nas Lojas 100, com ofertas incríveis em até 10 vezes sem juros. Facilidade assim, só nas Lojas 100. Então é Natal, hoje é dia de encontrar a família, de tentar ganhar um presente, de tomar aquele drink maravilha, de cair de boca no peru. Bruno Mota, você cai de boca no peru? Nossa, eu caio com toda alegria, Ligia, eu adoro o peru, aquele molhinho. Sabe o que eu gosto no Natal? Farofa rica. Sabe o que é farofa? O que é farofa rica? Você me falou disso outro dia, passando, eu não entendi. Farofa rica é aquela que você vai pondo tudo que tem, né? Põe miúdos, põe ovo, põe passa, põe pedacinho de coisa, põe molho, fica aquela farofa que você põe banana, às vezes a gente põe banana. Aí você vai comendo, vai tendo todas aquelas delícias. Eu adoro ceia de Natal, Ligia Mendes. E eu gosto daquela que sobra de pó que você põe no Tupperware. E leva, eu levo da casa de todo mundo também. Uma semana é Natal. Adoro. Cadê meu presente, então? Seu presente? Você não recebeu? Eu, uma pessoa tão legal,
que te trouxe aqui pra fazer junto comigo, não vou ganhar nada? Ué, eu ia te perguntar o que você achou do seu presente, você não recebeu? Não. E, gente, é surpresa, eu não vou falar não, mas vai. Aninha, você recebeu algum presente? Gente... Ela falou que recebeu. Peraí, você olhou embaixo da árvore? Não tem árvore. Você Qual que é a colocou árvore? É o meia? coqueiro, né, da Avenida Paulista. Você colocou a meia pro Papai Noel colocar? Coloquei. Então, tá lá. Bruno Mota, abre esta mão. Tá investindo muito no Clube do Minhoca. Ó, brincadeiras à parte, hoje é dia de Natal, um dia gostoso. E não tá num ano maravilhoso, né? Foi um ano tão difícil, muita gente perdendo emprego, empresa fechando. Então a gente quis trazer aqui um papo muito mais a ver com coisas que não precisam de dinheiro, sabe? Como comemorar o Natal, o que faz, o que não deve fazer, em que sintonia a gente deve vibrar. Nada a ver com cascalho, cru-cru. Você não acha, Good vibes, boas vibrações. Além de você estar vibrando na frequência da Jovem Pan, o que mais você pode fazer numa ceia, com a família? Dicas, coisinhas, né? Como dizia o Luiz Miranda. Como Dicas chama coisinhas. aquele personagem? Como do Coisinha é Dona Edith. É, Dona Edith. Dicas coisinhas. Como esconder um pão pra ter um lanche no dia seguinte? Essa que é a coisinha da dica dela lá. Que como a gente gosta dos dois personagens. E pra isso a gente pensou em trazer ela, que é a pessoa que mais sabe falar disso. É a mais ovacionada. Aliás, ela é a mais requisitada, tá? A agenda dela de gravação dos programas de TV todo mundo quer. E a gente tem. Márcia Fernandes, a Mafê, a Márcia Sensitiva. Bom dia, gata, garota, marota. Linda, um beijo. Que bom. Você sempre segura minha bola, você leva pra cima minha bola. Você que é uma comunicadora fora do normal. A gente se curte muito, você sabe disso. Prazer estar aqui, prazer conhecer o Bruno Mota. E vamos ver o que 2021 traz, né, Lígia? Nossa, vamos ver, Márcia. Vamos ver mesmo. Aliás, vamos ver não. Você que vai contar pra gente, porque não é possível que vai ser tão difícil igual o outro. Mas realmente é uma honra ter você aqui. A gente sabe, inclusive, que você é concorrido o ano inteiro, mas ainda mais agora, nessa parte do final de ano, onde todo mundo, as empresas... Aliás, depois eu vou dar dica pra vocês, tá? Da palestra da Márcia. Isso pra mim foi a coisa mais sensacional que ela criou pra nós todos no final do ano. Mas, Márcia, realmente uma honra ter você aqui hoje. E no Natal sempre foi uma hora... Eu não sei se... sempre foi assim, mas virou uma coisa muito comercial, né? Onde a gente estava se importando até às vezes mais com o presente que vai ganhar do que com o sentido do Natal. Você acha que vai continuar assim? Vai ter uma mudança? Você também sentia que as pessoas enxergam assim? Você não viu que está pior ainda o negócio aí, né, da coronavírus? E que a gente não pode fazer reunião com muita gente? Eu vou dizer uma coisa para você. Natal é a chegada dele, de Cristo, caramba. É ele que comanda o planeta. O cara veio aqui, resolveu o assunto e não resolveu nada até agora. É o aniversário dele. Lógico que a gente gosta de dar presente, mas dar presente para quê e por quê? Né? Então eu vou presentear meu pai, feliz da vida, porque somos irmãos em Jesus. A gente tem que abrir a casa, fazer ceia, pensando no aniversário de Jesus. Então, tá, tudo bem, a turma gosta de vender, blá, 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 tá, nada contra. Mas não podemos esquecer que é uma tomada de consciência cósmica do que eu estou fazendo com minha vida, já que sou filha dele, do todo, de Jesus, sou filha do Pai. E o que ele veio... Eu estou assistindo uma novela chamada Jesus, eu estou encantada de ver que o cara era rápido, o cara era um negócio assim... Nossa, Lígia, todo mundo tem que assistir. Então, assim, o que ele veio falar lá atrás, 2000 papapá, é muito hoje, e a gente ainda não abriu os olhos. Então, graças a Deus, 2021 vai ser um ano mais humanitário. A gente vai se grudar, que é isso, não tem saída, ou gruda ou fale. Não tem saída. Então, Natal, na verdade... é pra gente fazer a festa para Cristo. Ou seja, entra ano, entra miliano, entra tudo e as pessoas continuam invejosas, fofoqueiras, vingativas, maldosas. As pessoas não entenderam nada. Os mesmos defeitos. É aquela música do Roberto Carlos, seu amigo que você ama, todos estão surdos. Vem dizer tudo de novo, né? Nossa, já disseram e escreveram, e é Bíblia, é profeta, e é apóstolo, e é novela, e é série. A gente tá aqui tentando entender até hoje, Márcia. O que acontece com o ser humano? A gente tá caminhando, né? Nós já tivemos épocas mais bárbaras do ser humano. A gente já teve época em que uma mulher
né? Na época de Jesus mesmo, ela era apedrejada por trair. Quer dizer, a gente já matava muito mais, né? Hoje a gente mata com, Deus me livre e guarde, com medo dessa bomba atômica aí de gente louca no comando. Mas o ser humano está devagarinho indo. Está chegando uma garotada índigo aí, uma pessoal que quer ser e não só ter. A minha geração é ter, muito ter. Mas tem uma galera nova aí que está bem legal, querendo ser, espero que... vai demorar, viu? Põe aí 100, 200, 300, uns 300 anos para a gente fazer alguma coisinha melhor no planeta. Tá começando, a gente não vai ver ainda. Fala o que é criança índigo, que sempre a gente fala quando fala de espiritualidade, energia. Tem gente que não tem a menor ideia do que é uma criança índigo. Será que o ouvinte do outro lado é uma criança índigo? Índigo são pessoas que moravam num planeta na quinta esfera, nós moramos na terceira. Na quinta não tem alimento, não tem essa carne que a gente tem, e nós temos uma aura. A nossa aura, ela muda de cor aqui na Terra, conforme as nossas emoções. A criança, o ser humano índigo, ele não tem essa mudança. Ele tem a aura azul, que é a aura da prosperidade, da paz interior. Então, essa turma que vem com a aura índigo, ele vem lá da quinta dimensão, é para trazer de lá para cá exatamente a sabedoria, o amor ao ser humano e não só as coisas. Então, eles são os índigos. Por que tem a história de do Natal a gente querer vestir vermelho, ou vermelho branco e dourado? A gente até programou aqui, estamos natalinos. Mas por que tem essa onda no Natal? Você sabe? A do vermelho? Não, a do vermelho é porque Papai Noel é vestido de vermelho. Quando você se veste de vermelho, o vermelho, na verdade, ele traz coragem, né? A cor vermelha é elétrica, ela traz força e coragem para o ser humano. Tanto que quando a gente vê uma pessoa com muita depressão, a gente fala, põe 2 vezes por semana uma cor vermelha. Ela é a cor do sangue, ela é a cor do sangue que rege o teu corpo. Portanto, ela circula energia. É uma cor muito importante, a vermelha. Sabia que a pessoa que tá pra baixo, a gente manda pro vermelho. É bom saber, Lígia Mendes. E a Gi, adoro quando a Márcia, o que eu vou falar, porque foi ela mesma que me explicou. É pra gente ter coragem. O que é a coragem? Agir com o coração, não é isso, Márcia Sense? Sempre agir com o coração, né? Você não pode agir só com a mente. Toda vez que seu coração falar e você souber ouvir, que os sagitarianos sabem muito bem, você está um caminho da tua liberdade, um caminho da tua alegria. Então, manda brasa, segue seu coração com coragem. Me conta uma coisa, as pessoas ficam super curiosas, né, na hora de montar. Tem a árvore, aí depois quero saber a história da estrela, mas a ceia de Natal. Primeiro, vamos dizer que fazer uma ceia de Natal no preço que tá fazer um supermercado hoje, meu amor, tá maravilhoso. Tô quase pegando o frango pelo pescoço falando, você é um peru, filha da mãe. Você é um peru. Mas enfim, conseguimos pensar na ceia. E a primeira vez que a gente foi abordar isso aí num outro canal, fui falar com a Márcia de Natal, ela refez todos os meus conceitos de Natal. Tá comendo tudo errado, gente. Tendo a menor noção de nada. Tem que comer de um jeito, Lígia Mendes? Tem o que pode, o que não pode, o que é bom, o que tem que ter na mesa. Ih, rapaz. Se difere muito uma mesa de Natal com Ano Novo. A mesa de Natal, azul e branca, não tem discussão. Tá. Azul e branca. Azul e branca, porque é o Jesus. A gente pode pôr um monte de coisa vermelha para Papai Noel. Não acho nada bem legal. É bem legal. Mas assim... Natal, aniversário de Jesus, ele no comando, Jesus, azul e branco. É cruzeiro, não tem jeito, Lígia Mendes. E aí, a gente pode ter no Natal, pode ter os perus, no Ano Novo, nem pensar. No Natal a gente pode ter o peru, que é carne branca, Jesus. A gente pode ter manjar branco, Jesus. A gente pode ter aquele melão casca verde, Jesus. A gente pode ter canjica, Jesus. A gente pode ter arroz papa, Jesus, e a gente pode ter bastante... eu gosto muito de enfeitar uma mesa de Natal com raminhos de boldo. Boldo é a planta de Jesus. Eu faço até chá de boldo para pôr no Natal. Você põe aqueles potinhos de boldo, de erva de boldo na mesa e depois manda todo mundo levar para casa, porque vai estar santificado, e tomar o banho de Jesus, que é boldo. Então, Jesus vem tudo que é branco. Você pode pôr tudo... Obviamente que pão e vinho, não precisa nem discutir o assunto, né? Pão e vinho. O pão branco, né?
um pão gostoso, essa coisa do peru que todo mundo adora, essa coisa do arroz com uva passa, tudo isso simboliza Jesus, que além de ser aniversário, é o comandante do Natal, Lígia. E tem alguma oração que a gente pode fazer, tipo um horário? Você sempre me ensinou várias coisas da hora que a gente faz uma oração, o despertar, um chamado na madrugada do nosso anjo. Tem alguma coisa que é o melhor antes de comer, ou no pós-comer, ou fazer separado, a oração que ele goste? O arcanjo que está entrando esse ano é o Anael, que é o arcanjo que trabalha com a Vênus, que também está entrando. 114 seria o salmo desse ano, ou 97. Então, nessa noite de Natal, ou antes ou depois da ceia, pense no arcanjo que está comandando, que é o arcanjo da compaixão. Olha que coisa linda. Parar de ter guerra, parar com essa doença, com esse vírus horroroso. Parar com tudo isso, a gente pode rezar ou 114 ou 97, que é o salmo do ano. Aliás, você tá com o seu livro aí, só pra eu contar, eu tenho esse livro do lado da minha cama, tem o livro dos salmos dela já. Quem é o mais maravilhoso que você acha, já tem 7, é perfeito. Já o azulzinho com aí, ó, esse, eu tenho o Espírito Santo, azul, escritinho a letrinha dele amarelo, Márcia Fernandes, Salmos, Mantras pra Felicidade. Pode ir atrás dele que ele é o mais certeiro de todos, tá? Esse é bom. O dos salmos dela é o mais sinistrão. Eu tenho uma curiosidade até técnica, ô Márcia é ótimo. Márcia Fernandes, licença, Márcia. Aqui no Brasil, a gente costuma fazer a ceia na noite do dia 24 pro dia 25. Outras culturas fazem o almoço do dia 25. Qual hora você acha que é mais energética? Porque às vezes a gente pode também começar a fazer um bom almoço no dia 25, ou outras culturas estão ouvindo a gente, podem começar a ceiar à noite. Qual a sua opinião? Logicamente que a meia-noite é a mais energética, é a entrada, né? É a entrada do dia 25. Então, seria a ceia exatamente à meia-noite, eu acho perfeito. Olha, muito bom saber. O Brasil... E cá entre nós tem umas coisas assim que eu imagino, aí tô eu palpitando na sua pergunta, Bruno, que tem a ver com clima. Porque imagina, quem que eu tô tentando lembrar, que veio com filho, um negócio da Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen morava lá em Boston, né? Com aquele marido dela maravilhoso, milionária. E lá é só neve, trem frio pra caramba. Sim. E ela mudou pra Flórida, que é o estado super quente. Aliás, é o estado dos Estados Unidos que tem mais a temperatura a ver aqui com o brasileiro. Por isso que o brasileiro, inclusive, se adapta tão bem à Flórida. E aí que ela indo pra Flórida, a filha dela, Vivian... Márcia, isso é muito bonitinho. Primeiro, aliás, porque Márcia tá com o primeiro netinho, Baba. A única coisa que tira a Márcia da praça é o netinho que ela vai contar pra gente daqui a pouco. Baba, baby. Mas diz que a menininha dela virou e falou, primeiro que ela não fica mais o tempo inteiro junto com a família, porque ela fala muito quente, não quer almoçar do lado de fora, volta pro ar dentro de casa. E que falou pra mãe, mas como que vai ser Natal sem neve? Então é muito tipo, pra ela não consegue nem entender, tipo, Papai Noel é frio. Então imagina na cabeça deles aqui, que o nosso frio é 25 graus, que o Papai Noel é surfista, meu irmão. Como que tá seu netinho, Márcia? Meu netinho tá um netão, né? Ele já tá andando? Não, ainda não. Ele mas tá ficando em pé agora, né? A bochecha desse tamanho... Bom, é tudo que eu tenho. Você sabe que nós medimos a vida da gente por hertz. Uhum. Jesus tinha 1000 hertz, Buda 1700 hertz. O ser humano tem que ter, atenção vocês aí em depressão, 432 hertz. A maioria está em 100 hertz. Aqui embaixo, isso é física quântica. Aqui embaixo só tem espírito das trevas, gente ruim, patrão que não presta, etc. Vamos elevar o nosso padrão vibratório. Procure no Google, todos, música de 432 Hz. Por favor, gente, por favor, durmam com esse som. É o som da natureza. Eleva. Meu neto, eu costumo dizer que me leva para 700 Hz, Lígia. Eu tenho até uma curiosidade, Eu já tô pondo música de 432 Hz. Eu coloco muito lá em casa, o namorado é terapeuta também, aí a gente sempre coloca. Mas a gente vai procurar, e tem outros mais pra cima, 555, 722, esses outros também é bom? Eu acho que o que mexe mais com o hormônio da felicidade é o 432. Então, só recomendo. Beleza. Eu fico imaginando quantos hertz a Márcia tem. Márcia deve vibrar nos 800, Márcia. Perto do meu neto eu vou para 800. Eu vivo na glória, eu não olho para lado nenhum. Eu recomendo todo mundo a ter neto. Pelo amor de Deus, o que é isso, gente? E ele é guloso também? Porque uma curiosidade para contar para vocês. Quer ganhar a Márcia?
dá pra ela coisas gostosas de comer. Claro que joia também, se você olhar aí o pescoço, querido, isso é uma linha até que ela é parceira da loja. Esse colar com as pérolas, as madrepérolas, o cetim e tal. Mas isso adora uma comidinha gostosa. Ele é guloso igual você? Muito guloso. Lígia, o menino come bem. Que coisa mais sagrada, gente. Ai, criança, né? Que coisa mais linda. É um ariano, né, Lígia? Porreta, e nossa, se juntar essa dupla, então, coitado dos filhos. Vocês não estão imaginando, não. Vai ser Márcia Fernandes Taurina, com esse bichinho ariano, vão dominar o mundo. Os filhos vão entrar tudo na tristeza. Vai ter que dar as músicas do Hertz pros filhos, que vão ficar com ciúme. Porque ela era mãe coruja, agora não deve estar nem querendo saber. Quer saber do neto e sai vocês pra lá, vai levar o neto pra viajar, dançou todo mundo. Maravilhoso. Certeza que dançou. O que a gente queria saber? Uma coisa? Presente, Lígia, eu quero saber isso. Sabe por quê? Isso. Márcia, às vezes você ganha um presente, amigo oculto, por exemplo, você nunca sabe com quem vai sair, amigo secreto. Às vezes chega um presente de uma pessoa que você não gosta, Lígia Mendes. Já passou por isso? Acho que já, mas dá pra alguém. E aí, faz o quê? Fala, obrigado, muito obrigado, e passa pra alguém. Faz o quê? Passa pra alguém? Como que faz, Márcia? Às vezes você achou bom, você dá um babalorixá, faz um negócio, uma oração. Olha, se eu for ganhar um presente de uma pessoa que eu sei que me odeia, eu não vou usar. Não sei, é difícil a gente não gostar de ninguém. A gente pode ter um pouco mais de simpatia com alguém, empatia por alguém. Mas assim, eu não entraria nesse amigo secreto. Eu vou dar uma desculpa, viu? Ué, mas não dá pra saber, tem 30 na empresa, 30 pessoas, você gosta de 29, sai com aquela que não gosta. Ah, e dane-se também, falar muito obrigada. E depois ainda tem um assunto pra falar mal, imagina. Tem o nosso aqui do Tonapan. Aí eu ganhei o presente do marido da Aninha. Louca, né? Tá aqui aí com a é gente. bom, gente, pra ter assunto também pra rir. Aí eu viraria, ai, Bruno, como a minha cara viraria pra Márcia e falar, Márcia, olha que legal que eu ganhei. Aí você já quer empurrar aquele trem pra alguém, Mas é melhor passar pra frente, Márcia? Melhor passar pra frente? Você ganha um detalhe. Deus me livre e guarde você ganhar uma coisa macumbada, ou de alguém, sei lá, que faz magia, que aproveitou pra te mandar alguma coisa. Você vai ter que pegar a urina de homem antes de jogar fora e jogar em cima do produto para tirar a magia, né, Lígia? Né, Bruno? Então tem muita gente que foi um presente mal dado. Porque tem gente que adora um xixi. Não, Lígia, mas vai tem ter que uma jogar besteira no fora. meio. Mas Tem que enfim, jogar então já fora. viu, pra quebrar ali um quebranto, uma mandinga, urina masculina e pronto. Enfim, aliás, tinha terapias, né, de beber a própria urina, que ainda curava doença, mas joga lá o xixi do homem que quebra as coisas. Por que a urina tem esse efeito, hein? Porque só de você ter contado isso, a gente já lembrou. Porque, na verdade, o que a gente imagina é que a urina é completamente suja, né? Ela tira todas as impurezas de um corpo. E se ela é suja, ela tira a sujeira, né? Bruno, sabe aquele spray que joga depois de maquiar? Vou pôr um negocinho no seu. O que é isso? A Madonna fazia essa terapia, dizem. De beber o xixi, né? Dizem que sim. Já ouviu falar falar isso? Eu quase isso? caí no conto de experimentar, você acredita? Porque eu falei, gente, isso é bom mesmo, vamos tomar o que tem? Dane-se, meu xixi é clarinho. Mas aí que bom, então, que eu não fiz essa burrice. Então, Natal, o que a gente mais tem é que se inspirar, lembrar que o Natal, por mais que dê ou não para compartilhar um pouco, que não é uma festa pra gente, é uma festa pra Jesus, é isso? Com certeza, é uma festa para família, é uma festa para amar, é uma festa para pedir perdão pelo que você supostamente fez nesse ano 2020. É uma festa para ligar para tua irmã que você está de mal, é uma festa para ir visitar sua mãe, se possível, mesmo que ela esteja na coronavírus, não sei como é que vai ser. É uma festa, assim, humanitária, pelo amor de Deus. É uma festa, quando for lá, por exemplo, dia 24 de manhã, você está com tanto ódio da tua, sei lá, de quem, manda um WhatsApp, Feliz Natal. Eu acho que é isso que Jesus espera da gente nesse dia. É que a gente se perdoe e perdoe as pessoas e peça perdão, né? Tem gente que tem mágoa da gente, a gente às vezes, a gente sabe. Então, nesse dia, antes do almoço, por exemplo, você me perdoa por tudo que eu te fiz esse ano? Digita, Feliz Natal. Poxa, você fez a tua parte, você está sendo humanitária, você está fazendo aquilo que Jesus espera de você.
Nossa, vou fazer isso. Sinto Acabou de me muito, dar uma me bela perdoe, ideia. eu te amo, obrigado. Vou fazer isto. Márcia Fernandes, então tá dito aí tudo o que a gente tem que fazer. Eu quero te agradecer por tanto conteúdo, por tanta qualidade, né? Vem comigo aqui, olha. Por você, ser quem você é, pela sua generosidade em contar, dividir esse seu conhecimento com a gente e com toda a população planetária, né? Porque você que tem clientes aí no mundo afora. Obrigada por tudo, desejo beleza, saúde, vida longa para você, para os meninos, para os netos. Sejam felizes. Eu abençoo vocês dois, eu abençoo, em nome da minha maternidade, né? Eu abençoo todos os ouvintes para que tenham um Natal e um Ano Novo cheio de paz e felicidade. Amém. Amém. Como diria a Bisa, que assim seja. Kodosh. Adonai, Muito obrigada por tudo. Brilhe, Márcia. Obrigada por nos abençoar, nos proteger, exaltar. Viva! E você, anote tudo pra nossa vida sempre prosperar. I love you.